Anteriormente, criamos um fluxo que interagia com 2 Hag Assistants e traduzia a resposta final para o francês por meio de um Chat Assistant. Agora vamos criar um fluxo que presta serviço aos turistas, podendo consultar informações relacionadas a atrações turísticas, assim como o clima atual em qualquer cidade do mundo. Para isso, temos um Chat Assistant, que fornece informações sobre atrações turísticas, e um API Assistant, que se encarrega de obter o clima atual em diferentes cidades. Também precisamos de um orquestrador para entender a intenção do usuário final e redirecionar a conversa segundo corresponda. Esse orquestrador será um Chat Assistant capaz de manter o contexto da conversação, de modo que a interação seja fluida e coerente. Vale a pena parar um momento para falar sobre esse assistente. Vamos dar uma olhada em seu prompt. Estabelece-se que ele é um LLM capaz de auxiliar em uma ampla variedade de tarefas, de geração de texto semelhante ao humano com base nas informações que recebe. O assistente foi criado para responder a perguntas simples e até fornecer explicações e discussões detalhadas sobre uma ampla gama de tópicos. Como um modelo de linguagem, o assistente pode gerar texto semelhante ao humano, com base nas informações que recebe, permitindo que ele se envolva em conversas que parecem naturais e forneça respostas coerentes e relevantes ao tópico. Também é indicado que ele está continuamente aprendendo e aprimorando seus recursos. Ele é um agente de turismo amigável e sempre segue as regras. Em seguida, é indicado que no contexto da conversa, Nami corresponde ao nome do usuário e outros assistentes a serem considerados são indicados. Tourist Assistant, que fornece informações sobre atrações turísticas, e Weather Assistant, que indica o clima atual em qualquer cidade do mundo. Por fim, é indicado o formato da resposta a ser fornecida. Ela deve retornar apenas o nome do assistente a ser consultado. E é estabelecido que, para qualquer outra resposta, ele pode gerar um fragmento HTML com texto aprimorado, se necessário. Esse é, então, o comportamento que define o assistente orquestrador encarregado de redirecionar a conversa adequadamente. Bem, a próxima etapa agora é criar o fluxo. Já conhecemos o processo. E criamos um novo fluxo chamado Tourist Agent. Vamos personalizar a mensagem de boas-vindas. Hello name, I am a tourist assistant. Can I help you? Mas desta vez, além da mensagem, queremos mostrar uma imagem representativa. Portanto, nas opções de interação, escolhemos Image. E a arrastamos para sua localização após a mensagem. Selecionamos Add Image e um novo menu será exibido à esquerda. Procuramos a imagem. Ele nos informa que a imagem selecionada excede o tamanho, portanto, aceitamos redimensioná-la. Também podemos especificar o alinhamento vertical e horizontal. Deixamos as opções padrão. Em seguida, no No Assistant, selecionamos o assistente orquestrador que receberá a consulta do usuário. A variável de entrada é Last User Input, e a resposta será armazenada em uma nova variável. Portanto, desativamos essa opção e definimos a variável de saída, que será chamada de Orchestrator Response. A próxima etapa é definir a derivação lógica, porque dependendo da consulta do usuário, o assistente orquestrador indicará a direção. Cada consulta do usuário final deve ser avaliada para determinar qual assistente é o mais adequado para responder. Isso é implementado com as condições if no fluxo, em que as interações do usuário final são comparadas com os assistentes disponíveis. Para adicionar o componente condicional, vamos para a seção Interações e arrastamos o componente entre os nós Assistant e GoTo. Essa ação gera uma nova ramificação com 2 caminhos, um rotulado como if e outro rotulado como else. Essa estrutura nos permite avaliar uma condição e direcionar o fluxo de acordo com o resultado, quer a condição seja atendida ou não. Em nosso exemplo, o orquestrador pode indicar que a consulta é para o Tourist Assistant, Weather Assistant ou nenhum dos dois, e em seguida gerar outra resposta.
Portanto, precisamos adicionar uma condição adicional. Para isso, selecionamos a opção Add Condition à direita do primeiro nó da ramificação. Como resultado, um nó adicional do tipo Expression é adicionado, como o primeiro. Esses nós permitem avaliar diferentes expressões condicionais. Para adicionar a variável a ser avaliada, selecionamos Variable na parte inferior de cada nó. Nos dois primeiros nós do tipo Expression, cada condição deve avaliar a variável Orchestrator Response, e dependendo do valor dessa variável, o fluxo deve ser direcionado para o assistente de informações de atrações turísticas ou para a consulta do clima em alguma cidade. Se nenhuma dessas condições for atendida, o fluxo continuará pela ramificação else, onde por padrão há um nó goTo. Adicionamos um nó message antes desse nó goTo para que o fluxo possa exibir uma mensagem específica para o usuário final. No nosso caso, o nome do assistente a ser consultado. Esse nó deve levar de volta ao nó userInput. Abaixo do primeiro nó do tipo expressão, que verifica se o valor da variável Orchestration Response é igual a Weather Assistant, colocamos um nó do tipo Assistant, configurado para Weather Assistant, que trata de consultas relacionadas ao clima em alguma cidade. Debaixo do segundo nó do tipo Expression, que verifica se o valor da variável é igual a Tourist Assistant, também adicionamos um nó do tipo Assistant, configurado para Tourist Assistant, que fornece informações sobre atrações turísticas. Por fim, debaixo de cada um desses nós, adicionamos o nó goTo, correspondente, que redireciona de volta para o nó userInput. Depois que o assistente processa e responde à consulta, isso permite que o fluxo retorne ao ponto de entrada para receber outras interações do usuário, garantindo uma conversa contínua e fluida. Agora podemos testar o comportamento desse agente turístico. Pressionamos salvar e testamos. Conhecemos as opções para testar um fluxo, portanto, escolhemos uma delas. Nesse caso, escolhemos ir para a página de teste. Vamos iniciar a conversação. Cumprimentamos e pedimos informações sobre o Coliseu Romano. E como está o tempo? Bem, que outras atrações turísticas posso visitar? O que dizer de Veneza? Alguma sugestão para visitar Nápoles? O tempo está bom? Perfeito. Agradecemos ao assistente por sua ajuda. Agora, o que acontece se fizermos uma pergunta cuja resposta não corresponde a nenhum assistente? Se perguntarmos, por exemplo, o que é Linux? Vamos experimentar. Como dito, nesses casos, o orquestrador deve tratar a resposta usando um recurso alternativo e fornecer as informações diretamente do modelo.
O fluxo, então, abrange todas as interações possíveis do usuário final.